Olá pessoal, a nossa live de hoje tá começando, que é para vocês entenderem quais são o que vocês têm que fazer para conseguir fazer o jejum correto e o que vocês vêm fazendo de errado no jejum de vocês. Eu percebo que há algumas dúvidas acerca do jejum intermitente, por isso que eu acredito que essa live vai ser muito importante. Eu quero que vocês façam um jejum, certo? Tá? Eu quero que vocês parem de cometer os erros que vocês vêm cometendo fazendo jejum sozinhas. Afinal, se vocês fazem um jejum sozinhas, vocês não têm como saber que o jejum tá errado, né? Então é por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês nisso, tá? Então, na verdade, não é assim, são erros grotescos que, meu Deus, eu estou fazendo o jejum totalmente errado. Não, jejum é uma prática milenar, né, gente? É uma prática religiosa, é uma prática que as pessoas fazem muitos anos atrás. Você não precisa fazer tudo 100% perfeito na sua vida, mas sabendo de algumas coisas do que eu vou falar aqui, você tem como melhorar esse seu hábito, talvez que já seja de fazer o jejum, tá? Então, o jejum ele é muito legal, por quê? Porque a gente vai ensinar o nosso corpo a usar as fontes de energia que ele tem. Quais são as fontes de energia do corpo? Carboidrato, a gente usa glicose, certo? Que vocês escutam muito por aí, e gordura. A gente quer inclusive usar a nossa gordurinha, né? E é utilizado em forma de ácidos graxos, que formam o quê? Os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, é por isso que vem o nome, né, da dieta cetogênica. A dieta cetogênica também usa como fonte de energia os corpos cetônicos. A ideia é que a gente vá, então, ensinar o nosso corpo, ensinar as nossas mitocôndrias a utilizar tanto a glicose como a gordura. Por que é tão importante otimizar o funcionamento das mitocôndrias? Por que é tão importante fazer as mitocôndrias funcionarem? Porque quanto mais elas conseguirem funcionar em tempo de fartura, né, em tempo de estar recebendo alimento, como em tempo de escassez, você consegue inclusive gastar mais energia, gastar mais calorias, principalmente para quem quer emagrecer e ter um melhor funcionamento do seu corpo, um melhor metabolismo. As mitocôndrias, elas são um compartimento, então, da nossa célula que produzem essas moléculas de energia. Por isso que a gente quer que elas trabalhem cada vez mais. E um dos objetivos do jejum é exatamente isso, fazer com que as mitocôndrias trabalhem muito bem, tá? Então, a gente vai imitar períodos de escassez, períodos em que você não tem alimentação e períodos de fartura, que não é fartura, é só período de alimentação, tá bom? Não é para sair comendo tudo que vê pela frente. Mas eu vou falar aqui hoje também sobre o que comer quando o jejum acabar, tá bom? Então, a gente vai falar agora qual é a maior importância, a melhor coisa. Só um minuto, pessoal. A melhor coisa para você fazer durante o período de jejum é você prestar atenção. E você deveria, inclusive, ir a um médico, tá? Ou a uma nutricionista primeiro, se há carências nutricionais. Se há algum problema seu de não ter nutrientes armazenados, então falta de vitaminas e falta de minerais. Por que, Bruna, que eu tenho que me preocupar com isso? Porque você vai passar por períodos sem alimentação. Você vai passar por períodos sem se alimentar. E durante esses períodos sem alimentação, o seu corpo ainda assim vai precisar de nutrientes para sobreviver. E esses nutrientes, por exemplo, para você fazer uma contração de braço, você precisa ter cálcio, você precisa ter magnésio. Se falta magnésio, você começa a ter o quê? Cãibras, tá? Para você respirar, você precisa ter o ferro, que vai formar hemoglobina e vai transportar o oxigênio nas suas células. Se falta ferro, o que acontece? Anemia. Então, se você vai praticar o jejum, se você vai passar por períodos sem alimentação, você precisa ter nutrientes
na quantidade ideal que o corpo precisa para funcionar. Então, antes de começar práticas de jejum, vá a um médico, nutricionista, qualquer pessoa que seja, que possa te passar exames e possa resolver e suplementar caso seja necessário. E durante o seu período de jejum, se você precisar, você faz essas suplementações, tá bom? Porque senão, assim, não são só pessoas super magras e que são desnutridas, tá? Hoje, o que a gente vê muito são pessoas com sobrepeso, com obesidade, que têm carências nutricionais. E são exatamente as pessoas que buscam no jejum uma forma de reduzir as calorias, de entrar em déficit calórico, né? Para conseguir emagrecer. São essas pessoas que talvez precisem de uma suplementação. E não só suplementação de vitaminas e minerais. A gente pode entrar com suplementação de antioxidantes, pode entrar com suplementação de adaptógenos, como a ashwagandha ou o ginseng, tá? Que vão ajudar o seu corpo a se adaptar ao jejum. Vou falar também, calma, sobre como começar o jejum e fazer esse período de adaptação. Você tem que ensinar o seu corpo a entrar também em jejum, da mesma forma que a gente ensina o corpo a entrar em cetose, né, na dieta cetogênica. Tudo você precisa ir ensinando aos poucos, tá? Então, vamos lá. Digamos que você resolve que você vai começar a fazer o jejum e você faz jejum de 24 horas por dia. Olha, é um pouco, eu diria, perigoso fazer sozinha, principalmente se você não presta atenção no que você come. No jejum, não importa somente o tempo de jejum. É claro que a gente quer evoluir e fazer jejuns maiores, não necessariamente de 24, mas é legal a gente aumentando de 12 para 14, 16, né, para colher os benefícios do jejum. Mas é mais importante que o tempo de jejum é o que você come quando você não está em jejum. Então, o que eu vou comer, Bruna? Você vai comer o que eu falo para todo mundo comer. Até uma pessoa que faz uma dieta hipocalórica e vai comer todos os dias, tem que comer principalmente o quê? Vocês já estão cansados de me ouvir falar. Bicho e planta, tá? É o alimento que vem de origem animal e que vem das plantas, da horta. Por quê? Porque é lá que tem os nutrientes que o nosso corpo foi feito para receber. Quando a gente come aquelas comidas de mercado, de pacotinho, a gente está colocando para dentro não só os carboidratos, as proteínas e as gorduras que tem ali naquele alimento. A gente coloca para dentro também aditivos químicos. Não são nutrientes, são químicos. O nosso corpo passa por processos de metabolizar essas substâncias e jogar elas fora. Né? Então, você vai também inflamando o seu corpo quando você consome esses alimentos e vai gerando aquela desnutrição que eu estava falando até agora. Então, o período de alimentação, a janela de alimentação, ela é tão importante quanto o tempo de jejum. Então, como se quebra um jejum? Como se permanece se alimentando fora do jejum? Principalmente para quebrar o jejum, você precisa de anota, tá? Pega caderninho, pega aí caneta, anota, porque eu não sei se eu vou conseguir salvar a live hoje, porque o Instagram tá meio bugado comigo. Hoje derrubou o story meu, tá? Então anota. O que você vai comer, principalmente a hora que acabar o jejum? Uma proteína de fácil digestibilidade, ou seja, que você vai digerir bem e rapidamente, que é o quê? Proteína em pó, pode ser vegana, pode ser whey protein, ou peixe e ovos, tá? São as proteínas que a gente tem de mais fácil digestão. Você vai consumir uma boa fonte de carboidrato, que são os carboidratos complexos, ricos em vitaminas e minerais. Você vai consumir as verduras, os legumes, as frutas e as raízes, tubérculos, tá? E também as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, ok? São carboidratos bons. Não é para quebrar jejum com farinha e açúcar. Não é. Você acabou de ensinar o seu corpo
a usar gordura, a usar corpos cetônicos. Aí você vai lá comer e vai assustar, pá! Manda lá um monte de glicose. Não pode fazer isso, porque senão ele não aprende, tá? A comer hora, a usar energia de hora um, energia de hora outro. Ele vai ficar meio, nossa, o que tá acontecendo aqui? Então, a primeira comida não pode ter um monte de carboidrato refinado, um monte de carboidrato simples. Vai reduzir também até aí o arroz, tá bom? Não é para comer um monte desses carboidratos. E boas fontes de gordura, que são as sementes, as castanhas, né, a avelã, etc. Abacate, coco e o azeite extra virgem cru, tá legal? E aí, então, você come ali uma saladona com um peixe, é assim que você vai quebrar o jejum e, de preferência, no resto do dia, não precisa comer apenas essas opções, você vai se alimentar de bicho e planta. Eu sei que a maioria não vai comer só bicho e planta, mas deixa eu pensar que sim, tá bom? Agora, o que é mais legal ainda para quebrar o jejum? Digamos que você vai quebrar o jejum antes de quebrar o jejum. Você vai quebrar o jejum 2 vezes, tá? A primeira vai ser o quê? Com um sucão verde cheio de salsão, couve, abacate não, abacaxi, pode colocar mamão, pode colocar cenoura, pode colocar o gengibre, limão, acerola, frutas vermelhas, pode até colocar um pouquinho de mel, então bastante coisa antioxidante e anti-inflamatória, bastante alimento que tem antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias. E aí você faz um shot ou um super suco ou até um shake, pode colocar um pouquinho de proteína, quebra o jejum e depois você faz aquela refeição completa, que daí que você vai começar a se alimentar mesmo. Por que que você vai fazer isso? Pensa comigo, você ficou horas sem se alimentar. O teu corpo tá sedento por nutrientes. Qualquer coisa que você comer logo após o jejum, ele vai absorver muito bem, ele vai usar muito bem, tá? Então, são esses nutrientes que você tem que colocar logo que você sai do jejum. Espero que vocês tenham anotado, tá? Então, agora eu vou começar a falar propriamente sobre o jejum e como fazer o jejum. Agora que a gente vai entrar mesmo na matéria, a gente falou sobre como você vai se alimentar, agora vamos falar sobre jejum. Que horas começar, que horas você vai terminar esse jejum? O jejum, ele tem que mimetizar, ele tem que imitar a sua fisiologia. Faz parte da sua fisiologia estar no ciclo circadiano. Você come enquanto tem sol e você dorme enquanto tem lua, enquanto tá de noite, tá? Então, 12 horas de jejum é o fisiológico que todo mundo pode e deve fazer para imitar o corpo exatamente isso. O tempo de dia é o tempo que se come, o tempo de noite é o tempo que se dorme, tá? Então, o ideal é você começar pelo jejum de 12 horas. É pelo de 12 horas que a gente vai começar a adaptar o seu corpo. Nossa, Bruna, mas eu fico jejum de 12 horas super fácil. Tudo bem. Então, começa a fazer diariamente. Presta atenção se você fica todos os dias 12 horas sem se alimentar, tá? Vai fazendo diariamente. Depois de um mês que você já se adaptou, a gente entra com o de 14 horas. Pode ficar diariamente também, 14 horas durante 2 meses. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trazer o seu jantar para mais cedo, tá? Vamos começar a mudar primeiro o horário do seu jantar e depois a gente muda no horário do café da manhã. Por quê? Porque o ideal é que você jante até às 6. Então, se você começa das 7 às 7, 12 horas, a gente arrasta aqui para mais cedo o jantar. Então, você vai jantar 2 horas antes, vai jantar às 5 e vai ficar às 14 horas durante 2 meses. A gente arrasta para 4 horas da tarde e coloca o teu café da manhã para 8 horas da manhã. Você já tem um jejum de 16 horas. Depois coloca o seu café da manhã para as 10.
e você ainda tá jantando às 6 horas da tarde, às 4 horas da tarde, você já tem um jejum de 18 horas. Se você quiser colocar o seu almoço sendo a primeira refeição, aí você pode voltar o seu jantar para 6 horas da tarde ou manter as 4 e fazer 20 horas de jejum, tá? Mas 20 horas, acima de 20 horas, o ideal é você ter um acompanhamento, porque você sempre tem que estar tomando cuidado com a questão da suplementação que a gente já falou, tá? E a suplementação você precisa de alguém para te ajudar. Você não vai ficar pensando, ai, será que eu preciso do quê? De ferro? Não sei. A gente precisa fazer exame, precisa descobrir, tá? Então a gente vai aumentando o seu tempo de jejum, fazendo você jantar cada vez mais cedo e depois colocando o seu café da manhã para mais tarde ou até o almoço. Você começa a se alimentar no almoço. E aí eu já recebi uma pergunta na caixinha assim, falando assim: "Ah, Bruna, eu não tenho fome de manhã, então o jejum é para mim, né?" Porque aí, como eu já não tenho fome de manhã nenhum dia, nunca tenho fome de manhã, então eu já começo a fazer jejum, já começo a comer sempre pelo horário do almoço. E isso, na verdade, me preocupa. Eu não acho assim que a pessoa que não tem fome de manhã realmente não tenha fome de manhã. Vou explicar. Pega aqui comigo. Você que não tem fome de manhã, que horas você janta? A pessoa que janta muito tarde, 8, 9, às vezes 10 horas, às vezes chega meia-noite, tá comendo ainda, é uma pessoa que não faz digestão. Ela vai dormir e não termina de fazer digestão. Ela acorda no dia seguinte sem fome, óbvio, porque não fez a digestão. O corpo ainda tá terminando de digerir o jantar. Como é que ele vai sinalizar fome? Tá? Como é que ele vai dizer que ele precisa de nutriente de novo se ele ainda tá tentando absorver o do jantar? Então, assim, primeiro eu vou fazer um rastreio com essa pessoa para saber se realmente ela não tem fome e se ela não tem fome mesmo pela manhã. Por exemplo, esse é o meu caso. Eu posso jantar 9 horas da noite, no outro dia eu começo a comer a partir das 10 horas da manhã. Eu não consigo comer pela manhã. Aí, tudo bem. Aí é outra coisa. Aí o seu jejum já vai começar pela manhã mesmo, mas é porque a sua fisiologia não conseguir comer pela manhã, tá? Se não, eu vou sempre imitar o ciclo circadiano, colocar a sua refeição cada vez mais cedo, e aí muitas pessoas descobrem que na verdade elas têm fome sim pela manhã, tá? Inclusive o café da manhã vira a refeição principal do dia, elas acordam gostando de comer, tá? Pela manhã. Então a gente já aprendeu o que se come fora do jejum, já aprendeu os protocolos de jejum, como colocar em prática, como começar a fazer o jejum e adaptar o corpo. Você já sabe que você muito provavelmente vai precisar de uma suplementação, então precisa de um acompanhamento, não pode ficar fazendo jejum sozinha, a louca, né? Tem que, o que agora que eu vou falar? A ideia é que você vá variar o jejum. Chama o quê? Chama jejum intermitente, né? Então, é intermitente. Se é intermitente, quer dizer que cada dia você vai fazer de um jeito. É por isso que cada hora eu vou tirar um pouquinho do jantar ou um pouquinho do café da manhã. Vai colocar o de 14 horas? Então faz até 2 meses, porque o de 14 horas você ainda tá fazendo a adaptação do jejum. Quando entrar no jejum de 16 horas, faz de 2 a 3 vezes na semana, tá? Depois de 2 a 3 meses, você muda para o de 18 horas. Pode fazer de 2 a 3 vezes na semana também, tá? E aí você vai variando, dia sim, dia não, você faz jejum. No dia que você faz jejum, de repente você come mais gordura, no outro dia que você não faz jejum, que é o dia de treino, você come mais carboidrato. Então coloca também aí uma periodização dos carboidratos. Num dia você vai fazer déficit calórico, no outro dia você não faz déficit calórico, mesmo que você vá se alimentar o dia inteiro. Cada dia você vai se alimentando em alimentos diferentes, quantidades diferentes, horários diferentes. Tudo isso vai ajudar com que o jejum
cumpra o objetivo primário dele, que é o que a gente falou no início da live, que é você entender, fazer o seu corpo, não você, fazer o seu corpo, as suas mitocôndrias trabalharem cada vez mais, para que elas consigam tirar energia tanto da glicose quanto dos corpos cetônicos. Os dois funcionam muito bem no nosso cérebro. O nosso cérebro funciona bem tanto com glicose quanto com os corpos cetônicos que vêm das gorduras, tá? Então, só que você precisa mostrar para ele que ele funciona bem com esses dois, entendeu? E aí é aí que entra o jejum, tá? Tá. E aí, além de você variar, então, dia sim, dia não, os horários, você pode variar também os tipos de jejum. E aí eu vou te explicar quais são. São o jejum calórico, que é simplesmente você reduzir calorias, que é principalmente o jejum que as pessoas usam para o emagrecimento, porque aí você gera um déficit calórico diminuindo a janela de alimentação, certo? Então, você vai consumir menos calorias. O que pode durante o jejum calórico? Chá, água e café. Só. Sem açúcar e sem adoçante. A adoçante tem sim influência na sua insulina, mesmo não sendo açúcar. Só que ele imita o açúcar. Então, ele também tem influência no metabolismo da glicose, ele também aumenta a insulina. Então, aí já acabou os benefícios do jejum se você usar o adoçante, ok? Então, durante o jejum calórico, você não consome calorias. Pode fazer a suplementação durante o jejum calórico? Pode usar medicamentos? Há alguns que podem e há alguns que não podem, tá? Não, eu não fiz uma lista para trazer aqui para você. Você vai ter o seu acompanhamento com a pessoa que vai te ajudar a fazer o jejum e aí você tira a dúvida a depender do que você está utilizando ou do que ele prescrever para você. E há o jejum metabólico. O que é o jejum metabólico? Ele vai continuar fazendo o seu corpo a utilizar os corpos cetônicos, então as gorduras como principal fonte de energia, e ele vai fazer isso mesmo que você se alimente. Como? Comendo apenas gordura, tá? O que ativa a insulina? Carboidrato e proteína. Proteína também, principalmente se for do whey protein e se for de origem do leite e derivados, tá? Que contém carboidratos nos dois. Mas as proteínas também têm uma pouca, bem baixinha, mas tem uma influência na insulina. Então, o que se utiliza no jejum metabólico? Você faz as horas de jejum, mas, por exemplo, se você acorda de manhã e você quer ir treinar, você pode tomar aquele tal do super coffee, que é o café que tem o MCT, uma gordura, um ácido graxo de cadeia média, tá? Ou você pode tomar o ácido caprílico, que também é um MCT, só que é o óleo mesmo, você compra o óleo mesmo, e aí você mantém esse benefício do jejum metabólico consumindo gordura, ou você simplesmente pode comer um abacate, tá? E aí você mantém o jejum metabólico e não ativa a insulina, ok? E aí você pode brincar com esses dois tipos de jejum também durante a sua semana. Então, uma vez que você já está adaptada, uma vez que você já faz o jejum, você já está fazendo jejum, fazendo períodos de jejum. Então, não todos os dias, não sempre igual, não comendo sempre a mesma coisa. Você brinca com o jejum calórico e o metabólico também. Porque, veja bem, o principal objetivo é aquele que eu falei do início. Não é você simplesmente tirar calorias, é você otimizar o funcionamento do teu corpo. Fazer as suas mitocôndrias usarem muito bem a energia. Então, mesmo que você termine, né, o seu protocolo de jejum e vá fazer 2 meses, por exemplo, sem jejum, o seu corpo já está otimizado. As suas mitocôndrias já estão usando a energia, a glicose e os ácidos graxos muito bem. Então, você consegue entrar com uma dieta cetogênica e a pessoa vai se adaptar muito bem. Você consegue entrar com uma dieta low carb e ela também vai se adaptar bem.
E aí a gente vai mudando as estratégias. A gente usou o jejum, a gente usa uma outra estratégia nutricional, tá? É assim que a nutrição funciona. Primeiro a gente constrói a base. Primeiro você muda a qualidade alimentar. Depois a gente entra mudando as quantidades. A partir do momento que nada disso funciona mais, a gente começa a usar as estratégias nutricionais. E o jejum é um deles. Então, eu espero, assim, ó, que essa live tenha ficado muito bem informativa para vocês, que vocês tenham anotado aí o que vocês vão comer, principalmente para quebrar o jejum, que saiam daqui entendendo que suplementação é essencial durante o jejum, por isso que você precisa de um acompanhamento. Se você faz jejum sozinha, se você já está acostumada a fazer jejum, não tem problema. Mas vá procurar alguém que possa te ajudar, que possa fazer exames e que possa suplementar caso haja necessidade. Porque senão, nada adianta você colocar o seu corpo. Adianta, você vai reduzir as calorias só, mas você não vai melhorar a utilização do seu corpo de energia. E aí, quando você vai treinar, por exemplo, você não tem resultado. Você não tem disposição, você tem fadiga durante o dia. Por que tem tudo isso? Simplesmente porque faltam nutrientes, porque as suas mitocôndrias não estão funcionando bem, não estão utilizando a energia da forma mais eficaz possível. O jejum ajuda isso? Ajuda. Ele faz as suas mitocôndrias ficarem ótimas, mas precisa evitar todas as carências nutricionais e precisa fazer algumas suplementações também para deixar essa mitocôndria funcionando legal, tá bom? Eu vou terminar a live já, vou tentar deixar ela salva aqui para vocês. Como eu já falei, eu não sei se ela vai ficar salva, então quem tá chegando agora no finalzinho da live perdeu aí como que faz jejum, quais são os erros principais do jejum, mas eu quero que saiam daqui entendendo esses principais. Não faltar com a suplementação, cuidar com a alimentação no período de alimentação. Importa mais o que você come, não tanto o tempo em que você não come, tá? Porque é o que você come que vai te dar nutrientes, que vai te deixar saudável. E o corpo só funciona muito bem como uma máquina se ele tá saudável. Adianta você comprar um carro se você não tiver motor dentro? Como que você liga o carro e vai passear? Entendeu? Tem que ter um motor. E o motor, para deixar ele funcionando bem, tem que ter ali o quê? A gasolina. Tem que ter tudo o que ele precisa lá dentro. Precisa dos nutrientes, precisa da suplementação e precisa comer bem fora do período de jejum. Tá bom, pessoal? Então, eu vou voltar a fazer lives todas as terças-feiras, ok? Às 6 horas da tarde. E a nossa live da semana que vem já tem tema, vai ser sobre déficit calórico mais uma vez, só que eu quero falar com vocês sobre qual o principal problema de você fazer um déficit calórico por muito tempo e como colocar esse déficit calórico na vida de vocês, tá bom? O jejum é uma das formas que a gente aprendeu hoje, mas existem outras também. Então, um beijo e até semana que vem.